A Bíblia fala assim que o que nós temos para fazer hoje não deixa para amanhã, irmãos. O amanhã só pertence a Deus. É tempo de sacrificarmos. E é para sacrificar é hoje. O dia da libertação é hoje. O dia da conversão é hoje, não é amanhã. O amanhã pode não chegar. E se esse amanhã não chegar e você não estiver bem com Cristo, como é que você fica na situação? Você já parou para pensar? Estudo em Juízes, capítulo 2, com a pastora Andréa. Inscreva-se no canal e participe de todos os estudos. Porque a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Juízes, capítulo 2. Vamos iniciar aqui a leitura do texto. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para compreender o que Deus quer falar conosco essa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 2. Deus, ele vem repreender os israelitas. Ele diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribai os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu vos disse, não vos expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel cada um a sua herança, que possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram no limite da sua herança, em Tinat-Herres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outras gerações após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Por enquanto até aí, amém? Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, e fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir da Tua palavra, Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. E assim eu já te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus. Amém? Amados, a Bíblia declara nesse texto, né, no livro de Juízes, que foi registrado uma parte da história, da trajetória do povo de Deus, da nação de Israel. Naquela época, Deus ele reinava soberanamente sobre o seu povo Israel, mas Deus havia levantado juízes, constituiu juízes, a fim de julgar o seu povo. A Bíblia diz que Deus ele vem repreender os israelitas, ou seja, o próprio povo dele. Por quê? Porque quando Deus chama a atenção de alguém, quando ele corrige alguém, é porque ele ama. Ele está cuidando dessa pessoa. Ele está zelando dessa pessoa. Ele está apontando um caminho a essa pessoa. Jesus, ele veio, né, nos guiar para o caminho da salvação e da eternidade. O próprio Cristo, ele vem declarar que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai, ao Todo-Poderoso, Criador do Universo, se não for através do seu Filho amado, chamado Jesus Cristo. Jesus é a ponte, aleluia, que nos conecta com o Pai, Deus Pai. Jesus, ele nos conduz no caminho da eternidade. E aqui o Senhor, ele sempre guiou e sempre vai guiar o seu povo para o caminho da salvação. Quando Jesus ele veio na terra, ele veio ligar o homem, religar o homem ao seu Deus, ao seu Criador.
Ele veio restaurar e resgatar o caráter do homem que foi perdido lá no início por causa do pecado. Porque Deus cria o homem perfeito. O homem foi criado perfeito. O homem não tinha nenhum tipo de imperfeição. Ele era tão perfeito que ele podia estar diretamente na presença do Pai. Tanto que a palavra de Deus nos ensina que todos os dias o Pai descia para estar com o seu filho Adão, para se relacionar com ele, e visitava ele na viração do dia, porque o homem era semelhante a Deus. Quando ele pecou, ele perdeu essa santidade, ele perdeu essa graça dada pelo Pai, ele perdeu essa essência de Cristo. Então foi necessário Deus enviar o filho dele, santo, perfeito, separado, ou seja, kadosh, para o quê? Para tirar as nossas culpas e pecados, a fim de nos lavar com o seu sangue, a fim de nos perdoar e nos reconciliar com o Pai. Então Jesus, ele veio com uma missão, que é apontar o caminho da salvação e da eternidade. A palavra de Deus é clara. Quando Deus ele fala sobre justiça, ele vem nos lembrar, nós que somos filhos, nós que somos povo de Deus, que a justiça de Deus começa primeiro pelos seus, pela sua casa, ou seja, começa primeiro pela igreja, começa primeiro por aquela pessoa que conhece a palavra, que já é conhecedor. Jesus é muito lindo quando ele disse assim, olha, é melhor você não me conhecer do que você me conhecer e me deixar. É um perigo. Alguém que conhece a Cristo e deixa Jesus. E em toda a Bíblia vocês vão conseguir enxergar a Cristo se vocês olharem com os olhos espirituais. Em toda a palavra de Deus a gente vê Jesus representado de várias maneiras, ele aparece aqui. Deus, ele permitiu, ele destruiu muitas nações inimigas, que eram povos inimigos do povo dele. Ele levanta um exército para poder guerrear, para poder lutar, porque nós temos que entender, quando a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os seres dominadores tenebrosos, as hostes da maldade que habitam nas regiões celestiais. Então a gente tem que entender que a nossa luta não é contra aquela pessoa que muitas vezes se levanta contra a minha, a tua vida, que não gosta de mim, não gosta de você. A nossa luta não é contra essa pessoa, é o que está por trás usando aquela pessoa. E em questões espirituais, nós só ganhamos as causas espirituais com armaduras certas. A Bíblia diz que as nossas armaduras não são carnais, mas são poderosas em Deus. Aí a gente vai lá para Efésios e Deus ele diz, revestidos, pois, de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus, igreja? Que está em Efésios 6, 10. Ele vem falar, né, que nós temos que colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade contra toda mentira, calúnia e difamação. Porque se alguém que vai para uma guerra não tiver protegido, não tiver vestido adequadamente, com as armaduras certas, essa pessoa vai ser ferida. Então é perigoso. Então não se sobe para uma guerra de qualquer maneira. E nós estamos tratando de algo espiritual, não é algo físico, palpável. Aí a Bíblia declara, irmãos, que Deus, ele naquela época levanta um exército no meio do povo dele. Homens que eram habilitados e aptos para manejar a espada. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus ele fala lá em Timóteo que o obreiro tem que ser provado e aprovado, não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da justiça, ou seja, a espada. A nossa espada é a palavra de Deus. As nossas armaduras são espirituais e poderosas em Deus para vencermos as lutas e as dificuldades do dia a dia. Então Deus naquela época ele permitiu que alguns dentre esses povos inimigos não fossem destruídos. A fim de quê, igreja? A fim dele usá-los
para provar o coração dos filhos dele, para ver se o povo ia ser fiel, se o povo ia murmurar contra ele, se o povo ia pecar contra ele, se ia permanecer no caminho dele. Então Deus, ele sempre prova os filhos dele para poder aprovar. Para ser aprovada é necessário esta pessoa ser primeiro provada por Deus. Todos que são aprovados primeiro passam por uma prova. Primeiro passa por um momento de dificuldade. Porém, tem uma diferença. Nós não passamos sozinhos as nossas adversidades, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Nós não estamos só. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que zela por nós, que está ao nosso lado. Aleluia. Nós temos um amigo perfeito chamado Espírito Santo, que nos ensina, nos esclarece todas as coisas, que nos fortalece, que nos anima. Jesus, ele disse que não deixaria eu e você o quê? Órfão. Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que nos sustenta de pé em meio às lutas do dia a dia, porque a própria palavra de Deus ensina que basta cada dia o seu próprio mal. Então Deus está dizendo que os dias são maus. Mas o que difere os nossos dias, as nossas vidas, é o fato de estarmos na presença de Deus e a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Ele é que livra, Ele é que guarda, Ele é que protege, Ele é que sustenta eu e você de pé. Deus permitiu que aqueles povos inimigos ficassem no meio, habitando no meio do povo dele para provar o coração deles. Por quê, irmãos? A Bíblia diz em Provérbios, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Porque do coração provém as fontes para a vida. Aleluia. Então a gente tem que guardar o nosso coração de quê? De tudo que é ruim, de toda a contaminação. Porque o nosso coração ele tem que estar limpo e puro. Amém? Amém. Tem pessoas que têm na sua casa um depósito. E ali vai entulhando coisa. E muitas vezes não para tirar ali, para jogar fora o que não serve, limpar, fazer uma faxina. Deus quer que a gente faça isso no nosso coração. Deus quer que a gente faça isso na nossa alma. Então, é necessário que a gente compreenda que quando Deus diz para a gente guardar o nosso coração, Ele está falando para a gente guardar a nossa alma. Para a gente não se contaminar, não se misturar. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, alguém que ama o mundo, essa pessoa está dizendo claramente que não ama a Deus. Ela tem que fazer uma escolha. Vai chegar um momento em que ela vai ter que escolher entre Deus e o mundo. O Senhor Jesus, ele falou assim, não se serve a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. Então, servir a Deus é uma escolha, irmãos, diária, o qual nós temos que permanecer com Cristo e em Cristo. São duas coisas, permanecer com Ele e permanecer nele. O qual o próprio Senhor falou que se nós não estivermos enxertados, ou seja, alguém pegou e nos enxertou ali em Jesus, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e nós temos que estar enxertados, nós temos que fazer parte de Cristo, e Cristo tem que fazer parte de nós, para que a gente vá sendo por Ele transformado a cada dia, para que Ele venha nos limpar, que Ele diz que nos limpa com o quê? Com a palavra. A única forma de alguém ser limpo, de alguém ser liberto, de alguém ser transformado é através da palavra. Então, se a pessoa não valoriza a palavra, se ela não busca conhecer a palavra, não tem como essa pessoa passar por um processo de transformação diante do Pai. Não tem como essa pessoa ser limpa pela palavra. Então a palavra é o alimento eterno para a nossa alma, é a nossa bússola que aponta o caminho, é a nossa regra de fé e confissão. Então aqui o Senhor deixou aquele povo para provar o povo dele, porque ele sabia que o povo ia ser reprovado. Deus sempre sabe de tudo, irmãos.
Ele sabe como cada um de nós chegou aqui essa noite. Ele sabe aonde nós precisamos melhorar. Ele sabe aonde eu e você muitas vezes falha com Ele. Ele sabe aonde Ele tem que tocar e tirar de nós aquilo que não agrada a Ele. E que muitas vezes a gente não consegue sozinho, mas a gente tem que ser verdadeiro e sincero com Deus e dizer: Senhor, eu ainda não consegui abrir mão disso, eu ainda não consegui mudar isso. Me ajuda, Pai. Me transforma, me refaz, me reconstrói. Ele é o oleiro, aleluia, e nós os vasos. E eu creio que todos aqui são vasos de barro, porque o vaso de barro ele pode ser moldado, o vaso de barro ele pode ser transformado, ele pode ser refeito, aleluia. Mas a Bíblia diz que numa casa há todo tipo de qualidade de vaso, vaso de cristal, vaso de vidro, que se cair no chão despedaça todo, quebra, não presta para nada, não dá nem para emendar, nem para remendar. Você pode botar aquela cola, né, mais forte que existe, não dá, não tem jeito. Então, Deus, Ele quer que eu e você sejam um vaso de barro. Porque o barro pode ser amassado, moldado. Deus põe no molho, né, para tirar as impurezas. Porque às vezes está duro aquele barro, é necessário ir para o molho de Deus. Aí às vezes a pessoa não entende, mas eu estou falando com Deus, eu estou orando e Deus não me diz nada. Deus está em silêncio comigo porque você está no molho. Você ainda não amoleceu para ele poder moldar, para ele poder apertar, começar a trabalhar nas rodas, aleluia. E ele diz assim, caco entre outro caco, vai contender com o teu Criador. Ele chama a gente de caco, se a gente quer contender com ele, dizer como é que o oleiro tem que fazer na nossa vida. Quem manda é ele é que é Deus. A Bíblia diz, em Juízes 2, que subiu o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, ele está se referindo a quem, igreja? Eu já expliquei para vocês. A quem? Quem era que aparecia no Antigo Testamento como anjo do Senhor? Jesus. Então aqui o anjo do Senhor é uma representação de Cristo. Aleluia. Está vendo como Jesus está em toda a Bíblia? Subiu de Gigal a Boquim, de uma cidade a outra, e disse para quem? Os israelitas, o povo dele, o povo de Deus, e também a igreja. Ele chama a atenção, porque a igreja foi o quê? Enxertada, encaixada no projeto de Deus de salvação. Essa palavra é atual, foi para aquela época, para aquela geração, e é para a nossa geração atual. Então aqui o Senhor, ele disse ao seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então ele está falando para mim e para você também. Assim como ele falou para o dele lá atrás. Hoje o Egito, para a gente, é representado através de quê? Do mundo. Amém? Então, ele diz assim, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a uma terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. A promessa não era para mim nem para você, você entende? A promessa era para o povo separado e escolhido e eleito por ele, que lá desde o início Deus chamou e Deus separou e constituiu aquele povo como referência para todos os demais povos. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que alcançou a mim e a você, você entende, irmãos? E essa promessa, ela se estendeu para nós. E Deus, ele prometeu o que para eles? Uma terra. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele povo não tinha terra. E a terra que hoje Deus nos prometeu nos dar, não é essa terra aqui, onde a gente reside. É uma terra, a Canaã dos céus. Aleluia. Aquele povo ia para Canaã, né? Para Canaã que estava na terra. Nós vamos para Nova Canaã nos céus. Amém? Porque Cristo falou que iria para o Pai preparar um lugar para que onde Ele estivesse, eu e você estivesse também. Amém? Então o Senhor já preparou um lugar para cada um de nós. Amém? A moradia de cada um já está preparada. Você entende? A bênção dada pelo Pai. O lugar está lá, aguardando o momento de chegarmos para poder tomarmos posse dessa promessa. Só que para chegarmos lá há um percurso a ser percorrido, há uma caminhada, há uma constância. E para chegar lá e receber a chave dessa nova moradia, é de qualquer jeito? Tem regras, né? Tem princípios, né? Tem ordenanças.
E quem é que dita essas regras? Quem é que deu essa lei, esses mandamentos? O Senhor Deus. Porque Ele é o dono da casa. E quem é o dono da casa que manda. Aleluia. Então, aqui o Senhor ele vem falar que Ele havia prometido uma terra ao seu povo. E Ele vem lembrar a mim e você da sua aliança. Porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de fidelidade. E Ele diz, eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus não invalida a aliança dele com nenhum de nós. Muitas vezes alguém é que se distancia de Deus. Alguém é que quebra a aliança com Cristo. Mas Cristo, ele sempre vai estar disposto a receber a cada um de nós de braços abertos. Assim como o pai estava aguardando para receber aquele filho pródigo que retorna à presença do pai. Então é necessário que a gente se levante para a gente ter com o nosso pai. É necessário que a gente venha lembrar da aliança que fizemos com Deus, através de Cristo, uma aliança eterna. Não foi uma aliança passageira, mas uma aliança eterna, ou seja, para a vida toda, para a eternidade, porque tem uma vida além dessa vida que nós vivemos. Amém? Porque Deus, ele criou o homem perfeito e não existia morte. E a Bíblia fala de duas mortes, a física e a morte espiritual. A primeira morte é a física, a segunda morte é a espiritual, que é a pior de todas, porque é a separação eterna de Deus. Então essa aliança dada por Deus é uma aliança eterna. Aleluia! Porque a nossa alma é eterna, ela não morre. A palavra de Deus declara que aqui ele diz, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, tem um porém. Eu quero chamar a minha e a tua atenção para este porém. Porém, Deus está chamando a nossa atenção para algo. Ele diz, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Então não é, Deus não quer o povo dele em mistura. Deus não quer o povo dele. Vamos lá para Salmos primeiro, está escrito, bem-aventurado, que é a mesma coisa que feliz, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes o seu prazer está onde, igreja? Na lei de quem? Do Senhor. E nela medita dia e noite. Aí ele compara a gente, que tem prazer na lei do Senhor, como árvores plantadas junto às correntes de água. Aleluia! O qual as folhas não murcham. E na sua estação, no tempo devido, dá os seus frutos. Não é assim o ímpio. O ímpio Deus compara com uma palha que o vento sopra e dispersa. Você está entendendo, irmãos? Então Deus está mostrando para mim e para você que tem uma diferença. Para quem é filho, para quem obedece, para quem é servo, para quem não quer servir. Tem uma diferença. Então o que a gente vem atentar, que ele vem dizer aqui que tem um porém. Vós, porém, ele está chamando a nossa atenção para que a gente não faça alianças que não seja com o único e verdadeiro Deus. É a única aliança que nós temos que ter. E muitas vezes a pessoa está fazendo várias alianças que não está de acordo nem agradando a vontade de Deus. Sendo que a gente tem que ter a aliança com Cristo e permanecer com essa aliança com Cristo. Aí ele diz aqui, antes derribai os seus altares, ou seja, não é para misturar com os povos, né, da terra, não é para se misturar com o incrédulo, né? Porque a Bíblia diz assim, como é que pode andar dois juntos se não tiver de acordo? Um quer ir para o sul, outro quer ir para o norte. Dá certo, Rosângela? Não vai dar certo. Um quer uma coisa, o outro quer o oposto. Não vai haver entendimento. Não vai haver equilíbrio. Então, amém? A gente tem que entender, né, que a própria palavra de Deus nos dá as respostas que nós necessitamos para a nossa vida. Para quê, pastora? Para tomar as nossas decisões. Para que a gente tenha paz com Deus e com nós mesmos. Não se preocupe muito com a opinião de ninguém, não, irmãos.
Porque quem conhece cada um de vocês e quem me conhece, quem nos conhece é o Senhor. O Senhor é que olha para cada um de nós e nos enxerga intimamente. O homem vê artificialmente, o homem vê superficialmente, o homem vê o externo, Deus vê o profundo, Deus vê o oculto. Aleluia! Então a palavra de Deus declara que ele vem ali chamar a atenção do seu povo, que não era para fazer aliança com povos da terra, mas eles deveriam o quê? Derribar os seus altares, que eram altares de idolatria, altares que eles estavam prestando culto e adoração a ídolos. Então, se alguém coloca algo na frente de Deus ou no lugar de Deus, essa pessoa está pecando. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, você entende? Ele é um Deus que ele sente ciúme de nós, o Espírito Santo sente ciúme. É o zelo, o cuidado. Então não tem espaço para outro. Aleluia, glória a Deus em nossas vidas. E a Bíblia vem declarar, irmãos, ele diz assim, contudo, ele chama a atenção do povo dele, ele está chamando a nossa atenção, mas aqui, em se tratando, eu creio que todos aqui vão obedecer à voz de Deus, mas aqui, em se tratando da nação israelita, eles foram reprovados por Deus, porque eles não ouviram a voz de Deus, eles não obedeceram. Deus sempre vai chamar a atenção, Deus sempre vai alertar, Deus sempre vai levantar alguém para tocar a buzina em Sião. O que representa a buzina, a trombeta na Bíblia? Representa um despertamento, um som de alerta para que a gente se prepare para a guerra, para que a gente esteja apercebido e não desapercebido. A Bíblia diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É necessário que a gente se desperte, é necessário que a gente se levante, para que Cristo venha nos esclarecer. Então, aqui o Senhor chama a atenção do povo, mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Sendo que Deus fala lá em Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, está falando da voz de quem? Do Senhor o quê? Teu Deus. Não é qualquer voz. Porque a Bíblia diz que há muitas vozes, mas eu e você que serve ao Eterno, temos que ter o ouvido sensível para identificar, para discernir a voz do Espírito Santo de Deus, para discernir a voz do Senhor. Se ouvires atentamente, não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com atenção, prestando atenção no que Deus está falando conosco. Porque quando ele fala, a Bíblia diz que no céu silencia, a terra se cala quando o Todo-Poderoso fala. Todos se prostram diante dele. Então não é qualquer pessoa que está falando, aqui é a pessoa de Cristo, é a pessoa do Todo-Poderoso, é a pessoa do Espírito Santo que está falando conosco. Então a gente tem que dar atenção, parar tudo, deixar tudo de lado, a gente tem que fazer como Maria. Ela se assentou aos pés de Jesus porque ela queria ouvir as verdades eternas. Marta estava preocupada demais, atarefada com tanta coisa, sobrecarregada. Porque o mundo faz isso com a pessoa. Se ela não parar, né, e respirar e entender que ela precisa ter um momento de comunhão com o Pai, ela não vai conseguir. Porque ela vai se atarefar o tempo todo com muitas coisas. E a palavra de Deus declara que Jesus disse para Maria, ela escolheu a melhor parte. Ninguém tirará dela essa parte que lhe foi dada. O que Deus tem plantado no meu e no teu coração das verdades eternas, ninguém tira de nós. Ninguém arranca de nós. Está sendo implantada, está sendo fincada para que venha crescer, para que a raiz, né, venha enraizar a palavra no nosso coração, para que venha produzir vida, para que venha produzir mudança. De quê? De atitude, de caráter, mudança de vida. Tem uma frase que eu ouvi que eu achei interessante. Pare de sofrer. Tem pessoas que sofrem que parece que gostam de sofrer, irmãos. E Deus não fez os filhos dele para sofrer. Nós temos que nos levantar e dizer, Senhor, eu sou tua filha, muda a minha história, muda a minha situação, porque eu não quero viver uma vida de sofrimento. Então a palavra de Deus declara
que Deus ele vem dizer, se ouvires atentamente, ou seja, com atenção, tendo o cuidado de guardar, a gente só guarda aquilo que é importante para nós, que é precioso. Se não for importante, a gente bota em qualquer lugar, perde, esquece. Mas quando é algo importante, a gente guarda como um tesouro. Assim a palavra de Deus é como prata, é como ouro refinado, como pérola. Que a gente tem que guardar onde? Ele manda guardar na tábua do coração. Aonde ele disse que poria a sua lei nos nossos corações. E a palavra de Deus vem declarar que aqui o Senhor ele diz assim: o que é isso que vocês fizeram? Ou seja, vocês não deram ouvido à minha voz. Eu chamei a atenção de vocês. Eu dei um conselho para vocês, eu dei uma ordem para vocês e vocês não me deram uma atenção, não ouviram a minha voz. E ele disse, pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós. Ou seja, ele deixou os inimigos no meio do povo dele. E aqueles inimigos passaram a ser adversários deles. Os seus deuses passaram a ser laço para eles. Então a Bíblia diz em Provérbio, há caminho que para o homem parece ser caminho de vida e no final é caminho de morte. Todo caminho e plano do homem, projeto do homem parece ser bem aos seus olhos, mas Deus pesa o espírito. A última palavra é o Senhor que a dá, vem dos lábios do Senhor a resposta certa. Então a minha vida é a tua vida, a minha família é a tua família, tudo em nós está nas mãos de Deus. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor. E temos que confiar nele, porque ele vai tomar as melhores decisões por nossa vida. E ele não erra. Aí ele diz aqui, sucedeu que falando o anjo do Senhor, ou seja, o anjo do Senhor estava falando essas palavras aos filhos de Israel, o povo ouviu, agora eles ouviram. Porque veio o quê? Uma repreensão dura. Quando eles entenderam que os inimigos iam estar no meio deles ali, se levantando contra eles, ali eles se levantaram agora e choraram. Levantaram a voz e choraram. Foi uma lamentação. Foi um choro, um pranto terrível. E eles até colocaram o nome daquele lugar de Boquim. E agora eles resolvem sacrificar o Senhor. A Bíblia fala assim que o que nós temos para fazer hoje não deixa para amanhã, irmãos. O amanhã só pertence a Deus. É tempo de sacrificarmos. E é para sacrificar é hoje. O dia da libertação é hoje. O dia da conversão é hoje, não é amanhã. O amanhã pode não chegar. E se esse amanhã não chegar e você não estiver bem com Cristo, como é que você fica na situação? Você já parou para pensar? Vou dar um exemplo. Um casal brigou. Dormiram brigado, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, tem que se fazer as pazes, tem que conversar, tem que ter um diálogo. Aí ali, dormiram brigado. Aí era conhecedor da palavra, era cristão. E aí veio Jesus, o arrebatamento não sobe. Aí ficar os dois. Vocês estão entendendo? Então que a gente entenda que não é tempo da gente estar cocheando de dois pensamentos. Ou brincando de ser crente, de ser cristão. É tempo de decisão. A Bíblia diz que naquela época, enquanto Josué ele despede o povo, cada um foi para a sua terra, a sua herança. E o povo serviu o Senhor todos os dias da vida de Josué e dos anciões. Enquanto Josué estava vivo, eles foram fiéis a Deus. Enquanto os anciões daquela época, que também ajudavam ali a conduzir o povo, estavam vivos, eles eram fiéis. Quando eles morreram, o povo se desviou depressa do caminho. Por isso que Deus levanta líderes, levanta homens e mulheres de Deus para guiar o seu rebanho, o seu povo. Porque imagine uma ovelha sem pastor, ela está perdida, irmãos. E ela sozinha, ela está numa situação de perigo de risco. De vir um predador, um lobo, despedaçar. De ali ter uma armadilha, ela cair numa armadilha. Aí a palavra de Deus nos ensina que é bom dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Mas se a pessoa estiver sozinha e tomar uma queda, quem é que vai levantar ela? Vai dar trabalho para ela se levantar, né? Sozinha. Então aqui o Senhor, ele claramente vem falar que aquele povo só veio ser fiel enquanto Josué estava ali, liderando eles. Os anciões estavam no meio deles.
Aí ele fala que depois que sepultaram Josué, que ele faleceu com a idade de 110 anos, aí houve uma congregação, ele diz, foi também congregado a seus pais, toda aquela geração, ou seja, toda aquela geração partiu, faleceu, e levantou-se uma outra geração. Misericórdia, meu Deus, dessa geração de hoje, Jesus, tem misericórdia, Pai. Após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco os seus feitos, suas maravilhas. Deus estava lembrando o povo de onde ele tinha tirado eles. De onde, igreja? Da servidão, da escravidão, do Egito, da opressão do inimigo. E trouxe eles para um lugar bom, trouxe eles para uma terra boa, que emana leite e mel. Então aqui, toda aquela geração morreu, a geração seguinte, olha como a gente tem que cuidar das próximas gerações, das crianças, dos jovens, porque são as próximas gerações, irmãos. E muitos não conhecem a Deus, como essa geração aqui que se levantou e não conhecia a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a criança, o jovem, que conhece já a Cristo, porque está ali aprendendo os desígnios do Senhor, os mandamentos eternos. Está aprendendo a palavra. Está entendendo que existe um Deus, existe um Pai, existe um Salvador e um Cristo, o Senhor. Então aqui essa geração que se levantou não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fez a Israel. Quantos não conhecem as maravilhas de Deus? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E agora aquele povo passou a servir os Baalins, que eram ídolos. Obra da mão do homem, que não pode fazer nada para ajudar. O nosso Deus é vivo, aleluia. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele venceu a morte, aleluia. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, aleluia. Ele é o dono do céu, ele é o dono da terra, ele manda até embaixo da terra, você está entendendo? Ele manda em tudo, Jesus. E ele manda na minha e na tua vida. Então você só faz o que eu e você só faz o que ele quer que nós façamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente fala, né? No início do ano, faz escreve um monte de vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz aqueles planejamentos todo. E acaba que não faz a metade. Porque só vai fazer aquilo que Deus permitiu que faça. Então a palavra de Deus vem nos ensinar essa noite que aquele povo que não conhecia Deus, aquela geração que se levantou, depois da geração que conheceu a Deus e os seus feitos, eles ali fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito. Deus, ele nos lembra, ele diz, olha, fui eu que tirei vocês do Egito. Eu que tirei vocês da servidão. Então a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. Eles provocaram a ira do Senhor quando eles serviram a Baal e a Astarote, 2 ídolos daquela época. Tem muitos que a Bíblia aqui apresenta. Hoje tem muitos ídolos. Hoje as pessoas idolatram tantas coisas, até o homem. Um cantor famoso, um astro de cinema, de Hollywood, idolatra o marido, idolatra a mulher, idolatra o filho, idolatra um veículo, idolatra uma casa, idolatra o trabalho, idolatra tanta coisa e está botando essas coisas na frente de Deus. E Deus não se agrada. Nós temos que amar único e exclusivamente o Senhor. Só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Foi o que Cristo disse a Satanás. E ele se retirou e vieram os anjos de Deus para servir o Filho de Deus naquele momento daquela provação, para que ele fosse aprovado. Foi o próprio Espírito Santo que levou ele até aquele lugar, a fim de ser provado para ser aprovado. Se Jesus foi, por que muitas vezes alguém não quer ir? Você está entendendo? Não quer passar, tem que passar. Aleluia. Porque para chegar em Canaã tem que passar pelo deserto. Você está entendendo, irmãos?
Então, não tem como pular etapa, não pula etapa, ó. A escada, ela tem degrau por degrau, você tem que subir de um por um, com toda a paciência. E a escada que a gente está subindo, ela é longa, entenda isso. Não pode fazer, se pular a etapa, vai fazer igual uma pessoa que eu conheço, que subia a escada de 4 degraus, botando o pé, né, para poder subir rápido, e numa dessas vezes subiu e caiu. E se machucou toda, se feriu toda. Por quê? Porque estava querendo pular etapas. Tem que subir a escada, cada degrau, sem pressa, ó, devagarzinho. O importante é chegar. Aleluia. Você vê que numa corrida, sai aqueles corredor correndo ali, né? Aí tem aqueles mais afoitos que vai correndo. Aí aquele que vem devagarzinho ali, ó, na constância, na perseverança, passa aquele que estava afoito e consegue cruzar a linha de chegada. Oh, glória! Esse vai ser o campeão, esse vai ser o vencedor. A Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aquele povo acendeu a ira de Deus porque deixaram o Senhor. Não deixa Jesus por nada. Não negocie a sua salvação por nada. Não troque por nada. A Bíblia diz assim, como não atentaremos para uma tão grande salvação que é posta diante de nós? Deus permitiu aperto no meio do povo dele. Foi a consequência das suas escolhas. Deus permitiu que os inimigos se levantassem contra eles e oprimisse, e escravizasse eles. E quando eles se arrependiam, olha a importância do arrependimento, quando eles clamaram ao Senhor em meio ao seu gemido, Deus levantava os juízes para livrá-los. Você está entendendo, irmãos? Então que a gente venha a entender que é necessário que eu e você se arrependa, se volte para Cristo, clame a Ele para que Ele venha responder e anunciar coisas grandes e firmes, o qual não sabemos, para que Ele venha levantar juízes para julgar nossas causas, para que Ele venha levantar libertador para nos libertar da opressão do inimigo maligna. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então o Senhor está falando para cada um de nós essa noite que nós temos que nos achegar a Ele, para que Ele se achegue a nós. Se nós o buscarmos, Ele se deixa ser achado por nós. Só que essa busca não é de qualquer jeito. Ele diz, quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Aí a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o nome dele enquanto ele está perto. Hoje ele está aqui no nosso meio, ele está perto de mim, de você, chama por ele, invoca o nome dele, diz assim, Senhor Jesus, vem ao meu encontro, Senhor Jesus, vem ao meu auxílio, chega aqui depressa. Quando eu passo alguma situação complicada na minha vida, eu clamo por ele, eu digo, Jesus, chega aqui agora, eu preciso do Senhor aqui agora comigo, me socorre. No dia que a minha filha sentiu mal, eu entrei com ela bem, ela estava apenas com uma garganta inflamada, entrei com ela andando bem no hospital, na emergência. Chegou lá, deram uma medicação muito forte, e ela estava desfalecendo, ela disse, eu vou desmaiar, eu estou passando mal. E ali estava desfalecendo, e eu levantei a minha voz, e eu comecei a clamar, Jesus, filho de Davi, chega aqui agora, eu preciso de ti agora. Toca nela, comecei a orar, repreender o espírito da morte. Eu digo, eu entrei com ela andando, ela vai sair daqui andando, eu não aceito. E ali ela foi voltando, foi ficando bem, e para a honra e glória do Senhor nós saímos de lá. Entendeu? Então a gente tem que entender que nós somos filho, temos que tomar posição de filho e lembrar que todo filho tem os seus deveres, suas obrigações e seus direitos. Então os deveres, as obrigações vem o quê, Rosângela? Vem na frente, né? Vem primeiro, né? Depois vem os direitos. Que a gente venha entender isso.